Fala, Droba! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Capitão da seleção vai continuar sendo o Danilo, que agora ele tá no poderoso Flamengo, que a mídia ama. Ih, rapaz, foi tipo... Não vou mais pegar no pé do lateral. Utilizou a cartada da mídia, hein? O capitão da Mas tem seleção... isso. Isso aí, o nosso Fui Clear, Eduardo Sembano, bate na tecla toda hora. Quando o jogador que é convocado pra seleção brasileira, que joga na Europa e vai mal na seleção, todo mundo fala, esse cara é horroroso, só tá indo porque joga na Juventus, porque joga não sei o que lá. Aí quando vem, o Alexandre é bom, realmente é bom. Aí o Danilo agora vai jogar, todo mundo vai falar assim, pô, o Danilo tem que ir pra seleção, o Danilo Mas o Alexandre não pediram não. Isso acontece toda hora e cada vez vai acontecer mais, porque cada vez mais jogador da Europa vem pra cá. Frente, né? O povo não Daqui é a bobo, pouco... vai. Bruno Cantarelli mas vai foi chegar no microfone e Não. falar assim, já temos que falar sobre Danilo na seleção brasileira. Pode ser. Já tá, né? Não, isso Já acontece. tá, mas eu acho que o tempo dele na seleção já passou. Nosso Moleza que falou mandou ontem tá eu que- não vou certo. mudar essa opinião. Ele não. falou ontem que ele quer disputar a vaga na seleção de zagueiro. Não, ele veio pro Flamengo pra ser zagueiro. isso tem, tá claro. tem um cara que se enquadra muito nesse perfil de que quando jogava lá fora não era... Ninguém reverenciava e quando veio pra cá todo mundo falava, porra, realmente joga pra caralho. Felipe Luiz, pô. E o Hulk mais ainda, eu acho. Mas o Felipe Hulk... não tinha hate. Mas o Hulk... O Felipe não era exaltado, O Hulk mas tinha muito hate na seleção. Tinha muito rede. Olha a seleção. Na seleção tinha. Mas, por exemplo, no Porto... não. Eu sabia que o Hulk É, era bom quando pra ele era caralho. convocado pra Copa de Era bom pra 2014, era caralho. Pra loucura gente o Hulk interessa ser o titular da Hulk. seleção Só brasileira. que o Felipe Luiz, Jogou mal muita a gente Copa de 14. tratava como lateral burocrático. Até... Tanto em Tinha seleção Mas ele falou, mano. como no Atlético. Mas ele falou aqui, eu sou cara ofensivo pra caralho. Só que quem me viu no Atlético, eu tinha que me enquadrar no jeito que o Simeone fazia. E de fato, na mão do Simeone, Mas não ele foi era isso que mesmo ele falou, burocrático. não. O que ele falou Não foi, falei nada. foi do Danilo jogar no Flamengo especificamente, os live picks. Não, sim. Ah, sim. Só que eu tô Ele não levando falou pro... na questão da Europa. Só que eu estou levando pro lado Porque a mídia, quando é do Flamengo, quando ele começar a jogar bem, vão pedir ele na seleção brasileira e quando ele vinha da Juventus, ele era execrado. Era o pior, era o horroroso, era uma merda. Mas a parada de execração do É Danilo sempre assim. aconteceu é mais igual na o Copa João América, Pedro. porque ele... João Pedro, quando foi titular da Não seleção acho brasileira, isso o não. centroavante do Brighton. Aí ele vem pra cá pro Fluminense, faz 20 gols no ano, é o melhor jogador do mundo. É sempre Mas não acho assim. isso, não. É sempre assim. Não, por mas exemplo, o Danilo- não é coitado É do sempre jogador assim, europeu. é sempre pelo O Danilo, eu não amor de Deus. sei se... Coitado do jogador europeu. É, eu falei Pô, coitado 90% do da jogador seleção europeu. na Eu Europa, falei porra. que as pessoas que criticam não 90%, assistem futebol europeu. A minha crítica é pra quem critica. Não, isso aí você tá falando de um... Tá parecendo aqui no pedestal e os outros não assistem futebol europeu. Não existe Mas as isso, pessoas não assistem. Não vem. As pessoas não assistem. Tá bom, podem não assistir. Isso é um fato. Tá, podem não assistir, você pode olhar a seleção jogando, o cara tá mal. Mas o Tudo cara... bem, mas aí o você Danilo não está bem execra na o cara e fala seleção. como é que esse cara é convocar? Só é Tá bom, convocar mas pra ele jogar na tem- Europa. É mentira. Mas a Ele não está execração... bem na seleção. Mas a Ele não está bem execração na do seleção. Danilo, cara, Ué. eu acho que ela ficou grande na Copa América, porque ele foi questionar, a torcida tava xingando. Ali, acho que execração... eu vi dali em diante. Na seleção brasileira, ele sempre Ah, não lembro da Copa de ser execrado. não. Tá reserva no City agora. Chegou Mas eu não agora. lembro de dizer... Não, você quando tem foi que, pra Copa, tá ele, mal. mas você não tem era que falar mal execrado. da seleção, porque tem jogador de clube, isso sempre existiu, e jogador de seleção. E pode ser jogador de clube Eu tô- europeu. eu tô 100% Não tem, contigo. o cara joga muito na Europa, tem que Eu ficar lá na estou seleção, tem que 100%. ficar Eu tô batendo falando palma, de criticar É. a convocação. Isso acontece, e acontece há muito tempo. Tá bom, mas Há você pode muito tempo. criticar. Ah, o lateral do Brighton. Eu vou o repetir. atacante do Eu vou Hoffenheim. repetir. Acabaram de falar. sempre assim. Acabaram de falar do sempre Danilo. assim, sempre. Não é sempre, não é coitado do Rolou jogador europeu. Meu, gente, eu tô maluco. O ano passado rolou a discussão. O nosso meio de campo é formado por jogadores que jogam no clube médio da Europa. sim. Eu tô maluco? Matheus Porra, Bujanra. pelo amor de Deus, Bruno Canté. Você não Cafu lê? falou, Não é pô. possível, Mas pô. o que Cafu você tá falou, falando? se Coitados dos jogadores do West Ham que Não compõem é o meio campo da coitado, é seleção coitado de brasileira. quem não assiste futebol e comenta não, futebol não é depois. isso, não é isso. É inacreditável. Mas isso. pode olhar a seleção inacreditável. brasileira. O povão é obrigado a ver futebol Não, mas europeu. eu tô falando Você disso. tá falando Tá isso. falando. Eu tô E o falando de povão- pessoas- O povão só pode ver esse jogo da seleção E se tem ele que acompanhar elogiar a os Premier. jogadores- Aí é elogiar os complicado jogadores que o seu da Europa. Juarez tá trabalhando, Paga TNT chega pros tarde em caras. casa A e vai ter minha que ver. crítica é pras pessoas que trabalham com futebol e se negam a assistir futebol. A minha crítica é pra isso. Mas assim, Não, mas a outra coisa é o isso, seguinte: a sua crítica é pra isso, o cara pode arrebentar no Wolverhampton. E ele pode estar mal na seleção. Pode estar mal, E você pode mas ele criticar o antes cara de da estar mal seleção. já fala assim, atacante do Brighton, não vai fazer porra nenhuma. Ah, tem que convocar não sei quem que tá jogando bem no Fluminense. Mas quem É foi assim bom que jogo? Tem o acontece. Juarez, o povão. É assim que Eu- acontece. O Juarez É assim. chegando do trabalho cansado. Ele acha que o Ele futebol é- é pra ele e os amiguinhos Mas dele que jogam por videogame. quê? Ele acha que o futebol é Quando o pra City ele. toma um gol, ele fala o quê? A gente.
É por Mas isso. tem um Porque detalhe. eu tô lá parado assistindo E a gente? futebol. E a Eu gente? estou lá Mas parado tem um assistindo detalhe que a futebol. gente tá aqui assim. Toda essa percepção do Enzo vem de uma ponta. O Enzo frequenta o Twitter. Eu não frequento. Você vieram da rádio, onde o povo Não, mas tá a na gente tá rádio, falando do entendeu? Cafu, que falou aí, e rolou uma discussão. Parabéns. Não, mas isso... Não, só pra. Nós tem pra o dar Twitter, tem a bolha do só Twitter, pra mas dar isso foi uma discussão que todo mundo fez. essa Exatamente, às discussão. vezes você fala assim, as pessoas falam, aí o cara, quem fala? Tu frequenta um lugar onde tem uma discussão que eu, por exemplo, não tô lá. O Cafu. Não, o Cafu falou e eu. O Cafu que fez a carreira toda na Europa. Mas ele falou especificamente a times medianos. O que não faz o menor sentido. Era na seleção brasileira jogando na É que Europa. ele foi específico, né? Times medianos da Europa, que não tem ambição de nada, e o jogador vai ser acostumado a não ter ambição. Mas ele falar isso eu entendo também de um lado. Porque na geração dele, os jogadores que iam pra seleção era de times grandes. Isso. E era. E o cara jogando lá todo dia contra que eu- Manchester City, Chelsea, Liverpool, não pode convocar. Mas eu acho que jogar time contra, mediano da jogar Europa. contra Mas não jogar puta que nele. pariu, Mas eu fudeu. não, Aí não, acabou o Cafu- tudo. Ah, o Cafu Aí tá. acabou Agora tudo. o Cafu Aí tá acabou. errado. O problema não pode é que falar Ele isso. pode estar errado, o Cafu. Mas ele está certo. Ídolo levantou a taça e ele Vou erra. pro Jardim Irene. Gente, agora é óbvio que ele pode estar errado. Aí o cara... Caraca, Não, o que eu acho. Ah lá. É isso que eu falo. É nesses detalhes que a gente pega. Ele está desmerecendo toda a minha opinião, baseado na opinião de uma pessoa Você que falar que, discorda de mim. você falar que o Cafu não entende de futebol é piada. Eu falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não, Não, falei. de futebol europeu. Não, tipo assim, eu levo cara- isso. Eu cara jogou levo no na Milan, boa. na Roma, Só que legal. quando a gente faz Mas com ele, tem- fica puto. É verdade. Ele Isso é fica verdade. puto. Tem que aguentar. Ué, Quando mas eu faz não posso contigo, fazer. tu tem que Agora eu não aguentar. posso fazer. Não, tu Agora pode eu- fazer. tem uma- Mas Qual o quando seu faz sonho? contigo, tu fica Qual o puto. seu uma sonho? diferença. O que eu tô falando é o seguinte, não. Fica Tem uma puto. diferença. Você falou, o Cafu falar que os caras na Ele época tem o direito dele da opinião dele. Eram os craques e eram. Você tinha uma Ele seleção não em entrou nesse 2006. mérito, não, ele falou e todos os especificamente jogadores do- jogam em Ele times tá grandes da criticando a Europa. convocação Mas dos isso aí jogadores tem uma que diferença. jogam em meio de Mas Na campo. é, época do dela. Cafu, os times de camisa de hoje, os caras contam porque eles têm dinheiro. Também tem isso. Nos anos do Cafu, os times médios da Inglaterra não estavam entre os 10 mais ricos do mundo. Os caras têm dinheiro. Passaram a contratar. Então, assim, tem jogador muito bom o que lá. o Leti contratava, agora é o West Ham contrata. O que o time médio espanhol contratava. E aí o cara fazia uma temporada no time médio. É o e ia pro Batistuta, era da Barcelona. Fiorentina, O outro pô. fazia uma temporada na Lazio e ia pro Milan. Ele mesmo, o Cafu, fez Roma, pode fazer Milan. Hoje, a Roma não compete mais com o West Ham. E aí, mano, é dinheiro, né? É a gente. E aí ele se pega nisso. Ele nem entrou no mérito da minha geração. Ele reclamou de agora. Ele quis apontar um problema geracional. Hoje em dia, eles têm dinheiro. Não só o Big Four, Big Six que contrata, todo mundo contrata. E aí você tem, de fato, a gente teve uma quantidade grande de jogadores de meio campo que jogam lá. E aí na cabeça do Cafu é se continuar assim, quando bater na seleção, vai faltar um monte de coisa. Porque aí na cabeça do Cafu, falta porque o cara joga num time mediano, que não briga por título. Que joga tá todo dia acostumado com a meio da Manchester tabela. City, Manchester United, Liverpool. Eu acho que falta um pouco do jogador deve também. ser uma merda. O João Gomes jogando lá no Wolverhampton é uma merda pra ele, pô. Mas não é que é uma Live merda, cara. Pix. Mas Uma o merda. Ele vai mudar ele de falou time, que né? o cara é uma merda. O Matheus Cunha jogando pra caralho tem que ser convocado pra seleção brasileira. Quando Cunha? for convocado, todo mundo vai falar assim, Não, meu e Deus. se for convocado e Foi jogar. convocado jogador do Wolverhampton. Se for convocado e Aí jogar o mal- penúltimo colocado não pode. Se for convocado então. e jogar mal, ele tem que ser Eu criticado. acho que os jogadores têm que ter esse culhão Ué. de ir e mostrar que jogar. Porque muitas vezes o cara vem e não joga. Aí o o Luiz cara daqui Henrique- que não vê, fala, esse Luiz cara Henrique também, e Igor Jesus foram pra seleção e deram resultado atuando no Se Brasil. um jogador que joga na Europa tem 6 gols no ano e é convocado, tipo, do Wolverhampton, você vai criticar, você vai ser o Eu primeiro não a vou, criticar não ele. vou. O Igor Jesus tem 6 gols Mas no ano fala um passado, jogador que eu porra. critiquei a convocação recente Se um na jogador com seleção. 6 gols no ano é Quem que convocado tem? do Eu critico Wolverhampton, todos, a seleção acaba tá o muito mundo, ruim pô. pra mim. Não, mas não é acaba assim, o mundo, cara, Bruno não é. Cantarelli. Não, Acaba, coisa- pô. Acaba. Mas você Uma quer... coisa não, é calma aí, certa, calma aí. né? Mas você tá... O Igor não, até não, não. cresceu, né? Ele chegou batendo e aí deu uma... Mas vamos ver. Mas fez 6 gols no De ano. repente nem convoca Tá, mas ele tá bem na seleção. Você não pode olhar o jogo na seleção e esquecer que aquilo ali tá acontecendo. Perfeito, cara, mas eu tô falando disso, eu tô falando da questão da convocação. Todo mundo quando olha, vê, dá um nome e a quem é o posição na todo tabela mundo? e o time que tá jogando. Mas é sempre quem é o assim. todo mundo? Você tá falando, você critica. Eu não critiquei a convocação do João Gomes. É o teu De universo, jogador que tá na Twitter. seleção. Não, mas não é só no Twitter. É tipo só assim, no Twitter, é um tem- universo tem- muito grande, tem- muito tem- grande. tem Eu sou uma minoria galera- nesse universo. Tem uma Não, a galera, galera pega no pé hoje tem a em dia. galera que pega no pé de Eu sou um pé convocação. do excesso, né? Acho que tem que equilibrar.
pra mais. Não, você... Agora é pegar os melhores daqui. Flamengo, Palmeiras. Eu só não concordo Botafogo. também. Sempre teve jogador de clube e jogador de seleção. Só não concordo também do cara. Ah, mas o cara joga na Premier League e não joga na seleção porque o técnico é uma merda. Eu sou completamente contra isso. Aí depende. Completamente. Né? Depende, pô. Depende. porque... O Murilo tá na Depende, Nottingham né? Forest jogando pra caralho. É o terceiro colocado da Premier League e não é convocado. Por Não, exemplo, ele pode Tinha que ter ser. ido pra dar uma olhada. Ele pode ser. Fabrício Bruno foi convocado, ele não foi convocado. Ele pode ser convocado chegando lá na convocação. E tem que Se ele não provar for que- bem, Agora, se tem uma mudança que eu critico... pra valer o Nottingham Se tem uma Forest. mudança que eu A gente critico teve o é- Elber, por exemplo, muitos anos artilheiro pelo Bayern de Munique, e na seleção ele não tem uma carreira feita. Ele era chamado, né? Acho que tem uma mudança que eu critico, por Sonny exemplo. Anderson. Se o, Sonny Anderson, se o jogador exatamente. embala 3, 4 bons jogos na seleção e vai mal no clube, muito possivelmente esse cara não vai ser convocado, por mais que ele tenha servido bem a seleção e esteja mal no clube. Porque isso que o Cantarelli falou sobre jogador de clube e jogador de seleção, eu concordo, por exemplo, o Eduardo Vargas. Não é brasileiro, óbvio, é chileno. Sempre foi um jogador de seleção. Sempre. Mesmo estando mal no mesmo clube. estando mal no clube. E eu acho que, por exemplo, se o jogador estiver servindo pra seleção, por exemplo, o Igor Jesus. O Igor Jesus, ele não tá na mesma fase, não encerrou o ano, vamos dizer assim, na mesma fase, embora tenha feito a grande final, na mesma fase que iniciou quando a primeira vez que ele foi convocado. Beleza? A primeira Beleza. convocação dele, ele joga mais pela seleção, joga melhor do que na segunda. Beleza. Isso. Beleza. Se ele jogou bem na primeira convocação, não jogou bem na segunda por outro motivo, e por mais que não esteja tão bem no Botafogo, 6 gols no ano, que seja, por que não dar sequência a esse jogador que foi bem nos primeiros jogos da seleção? Não, Essa é a minha isso questão. falta na seleção, muitas vezes. Sequência, cara. Não tem. O que atenua um pouco essas coisas no Brasil, pra gente passar pros live picks, só pra falar isso aqui, na minha opinião, o que atenua um pouco isso é que a gente não tem uma seleção. Então, Não tem um time. a galera chega lá, mano, é uma loucura. Não, e essa galera toda que o Enzo Acho que o Dorival ele tem que firmar um time e dar uma sequência, né? O Murilo do Nottingham Forest, se eu não me engano... Foi convocado não sei se- na última. Já só. tudo Depois bem. de muitos anos, ano Não, mas jogando muito, bem, ele você foi falou colocado João na Pedro- última João Pedro convocação. do Brighton, por Já exemplo. foi, quando entrou bem. Quando o Diniz estava na Sim. seleção, ele era titular. Ele se da machucou, seleção. daí não foi, né? Sim, Copa América ele ia, né? Ele se machucou, né? E vários jogadores. João Gomes é sempre Eu só acho que convocado. o o André só acho que o Pereira é sempre Dorival tinha que... convocado. Todo mundo tá lá. quem ué. é a minha base que eu já chamei Quem tá mais fora, vezes? então? Não, ele tinha que... Essa base tinha que repetir. Matheus Cunha já passou pela seleção Já várias vezes. passou, Jogou Olimpíada. mas quando é convocado... Mas, de novo, eu não tô falando que eles não são convocados. Tô falando que quando eles são convocados, eles são questionados ao extremo. Eles têm que pegar um Não, eu jogo e acho fazer que chover, senão eles não vão ser mais Mas convocados. você não acha que, por exemplo, Acontece. o jogador que vai na seleção tem que jogar bem na seleção? Você não acha que o Rafinha é o dono do Barcelona, o Ele Vinícius joga Júnior e na o Rodrigo seleção. são os donos do Os Real titulares Madrid? da seleção. Por que eles não atuam bem na seleção brasileira? Não, mas eles atuam Eu acho bem na falta- seleção. Eles não atuam bem na Quer dizer, seleção brasileira. O Rafinha já jogou Por bem que pela será? seleção. Tem problema- Será que eles estão... Quando chega na seleção, perde toda a habilidade do Não, pé? tem problema Não, mas não é deles. só bem armado não pra tem eles. problema Não, tem deles, problema deles e problema do problema técnico não tem a deles. seleção armada. Eu acho que o problema deles é a falta de confiança. Fico esperando sempre o Neymar. O Neymar tem que assumir. é. E o treinador não montou ainda um time azeitado. É os dois lados. São os dois lados. É. Eu acho culpa dos dois. Por isso que eu acho que o... Senão você nunca vai culpar o Eu jogador. acho que o Dorival europeu. tem que dar aí 5, 6, 7 São jogos jogadores seguidos com o Vinícius, Rafinha. Só pelo cara todo mundo. Rodrigo, só Flamengo. pelo cara jogar num time qualquer da Premier League, ele tem que ser convocado e chega na seleção, a culpa não é dele, a culpa é do técnico. Aí o cara nunca vai ter culpa de porra nenhuma. Mas esse negócio, ele só porque ele Ué? joga. Ninguém é convocado só porque joga. Não, tô dizendo, você tá dizendo, os caras lá fora que enfrentam as grandes equipes têm que estar na seleção e o questionamento, a convocação deles é errado. Merecendo, jogando bem. tem que ser Jogando convocado. bem é errado. Ele chega na seleção, ele não joga bem, ele tem que ser cobrado. Sim, sim. Não pode ser cobrado no Qualquer técnico. um, eles, os que estão no Brasil. É óbvio que sim. Agora, Aí se os o seus treinador- exemplos que jogam quando bem esse cara são vai- dois jogadores que entram sempre no segundo tempo. Quem? O Igor Jesus e No o Igor Luiz Henrique. Jesus é o quê? Entraram no segundo tempo uma partida e depois foram titulares. Qual o segundo tempo que o Igor Jesus entrou? Foi a primeira partida O Igor do Jesus Igor hoje é o titular do Sim, ataque da hoje ele é seleção titular. brasileira. Ele é titular. Então não é jogador de segundo tempo. Não, tudo bem, mas é que eles entraram no segundo tempo e fizeram... o Igor Jesus, a última partida dele 4 foi jogos já Foi boa a última titular. partida do Igor Jesus? Não achei boa. Mas não achei boa do Vini, não achei boa do Rodrigo, não achei boa do Rafinha. Perfeito. Então, O Brasil empatou com a só tem Venezuela. exemplos de jogadores que jogaram mal ultimamente na Sim, seleção. claro, mas Eu eu acho que o- achei boa a partida do Gerson. O problema tá Na nos dois seleção. lados. Falta o Dorival definir o time dele. E aí seguir com esse time. Aí o time vai ganhar entrosamento. Enquanto ficar cada convocação um catadão pra tentar aprovar alguém, vai ficar nessa loucura. É. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!